Olá, todos bem? Eu sou Wilson Baroni, colaborador do Segue a Jesus, e estou aqui mais uma vez para fazer um comentário evangélico sobre uma das lições do livro Fonte Viva, dessa vez a lição de número 95, que tem por título Vê e Segue. Nós vamos fazer esse comentário da lição de hoje, que traz uma reflexão extremamente importante para nós, aprendizes do Evangelho de Jesus. É retirada uma frase do Evangelho de João, Emmanuel Pinsa, realmente uma frase do Evangelho de João, que diz o seguinte para a gente: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Essa frase é interessante, porque reconhecer que somos cegos ou que estivemos cegos durante algum tempo é difícil para muitos de nós. Reconhecer que não sabíamos e achávamos que sabíamos chega a ser doloroso até. Mas dizer assim, mas eu era cego? Como assim eu era cego? Eu sempre enxerguei bem, eu sempre vi as coisas muito claramente. Essa questão de ser cego e agora ver tem a ver com a questão espiritual do ser. É a nossa parte da alma e não dos nossos olhos físicos. E mesmo assim nós temos uma grande dificuldade de entender que éramos cegos, espiritualmente falando. Acreditávamos que já tínhamos um certo conhecimento das coisas, uma experiência de vida, a verdade que nós já conhecemos, as coisas que nós expressamos, nossa forma de vida, de exemplos, inclusive, para muitas pessoas, a nossa forma de conduta. É assim que nós nos víamos, porque nós achávamos que já conhecíamos muito da vida, tínhamos uma experiência muito grande das coisas dessa vida terrena e mesmo da vida espiritual, acreditando que a nossa verdade deveria ser seguir de exemplo para muitos. Então nós nos imaginávamos assim, vendo, enxergando, espiritualmente falando. Mas aí, essa lição nos lembra, eu era cego, e agora vejo. Então, esse momento nosso presente de realmente começarmos a enxergar as coisas é que é um momento importante. Porque a gente vai perceber que a forma como nós enxergávamos a vida, a forma como nós víamos as coisas, as pessoas, as situações, era a visão de um cego, que em realidade não conseguia enxergar nada. E agora a gente começa a ver um pouco mais claro as coisas, porque a gente começa a perceber que o Evangelho de Jesus, as lições do Evangelho de Jesus, começam a fazer sentido para nós. Nós que trilhamos os caminhos da doutrina espírita, nos é apresentado uma forma de visualizar a nossa existência com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de responsabilidade nos nossos atos, um pouco mais de cuidado com as palavras, com os gestos, com o nosso pensamento em relação a tudo isso. E é importante isso, porque a gente começa a visualizar coisas que antes nós não conseguíamos ver, porque tínhamos os olhos vendados, cegos totalmente das coisas. Faltava-nos a luz que aclara a tudo isso. E essa luz se chegou até nós. A doutrina espírita traz para nós o entendimento desse Evangelho de Jesus rico de ensinamentos, rico de amor ao próximo, rico de caridade, rico de entendimento de que somos todos irmãos e que precisamos entender isso de uma vez por todas, entender que somos irmãos necessitados de amor, de carinho mútuo, uns para com os outros. E que temos um Pai amoroso e justo acima de todos nós.
Nós, quando adentramos os caminhos da doutrina do cristianismo, começamos a seguir os ensinamentos que Jesus nos trouxe, nós passamos para a sociedade, de um modo geral, que não entendeu ainda os ensinamentos do Cristo, como pessoas estranhas. Às vezes somos taxados até de fanáticos, de malucos e tantas outras coisas. Porque não há a compreensão deles para com os ensinamentos do Cristo e nos veem como pessoas estranhas, que antes nos comportávamos de uma forma diferente e agora se comporta como um fanático religioso, como uma pessoa que não concorda mais com a forma que eles pensam, não se compraz mais com as mesmas piadas, as mesmas gracinhas, tem uma preocupação maior agora com o outro. Eu não posso fazer um comentário que vai ofender ao outro. Eu não posso criticar o outro sem saber da sua real existência, da sua vida. Como criticar, como julgar. Então isso nós começamos a fazer de uma forma diferente com o que fazíamos anteriormente e a sociedade nos enxerga como pessoas estranhas. E talvez a gente não se encaixe mais nesse grupo de amigos, nesse grupo social que nós frequentávamos. Porque a gente começa a olhar algumas atitudes que antes nós achávamos normais, hoje nós achamos estranhas. Coisas que antes era motivo de prazer, de riso, hoje é de vergonha, hoje é de uma certa tristeza até. Então nós vamos fazer o nosso caminho buscando outros valores, buscando atitudes renovadas. A doutrina nos ensina que temos que fazer a nossa reformulação íntima e ela é realmente necessária para que nós possamos nos modificar, para que nós possamos apresentar-se ao mundo de uma forma diferente. E essa reforma íntima, ela é lenta e gradual. E ela é individual. Nós não podemos reformar o outro, colocar de uma forma imposta a reformulação íntima de outras pessoas, porque na realidade a reforma íntima é de cuidado individual, pessoal. E eu vou me responsabilizar pela minha reforma íntima, pelas coisas que eu estou querendo fazer diferente para o mundo. Então eu vou trilhar um caminho buscando valores diferentes dos anteriores, não é? Nós vamos começar a valorizar coisas que antes nós não valorizávamos. Nós até desdenhávamos a coisa, deixando de lado, enfim, achando que seria impossível praticar, achando que seria desnecessário buscar. E hoje nós estamos buscando esses valores, os valores com olhar para a eternidade, para o divino, né? Para as coisas com que Deus nos presenteou. Então nós estamos começando a buscar esses valores diante dessa nossa reformulação íntima, buscando compreender o porquê devemos ser caridosos. Devemos compreender nesse instante o porquê realmente devemos amar o nosso próximo e como amar o nosso próximo, independentemente de como ele se apresente ao mundo. Nós vamos apresentando modificações do nosso caminhar, do nosso olhar, do nosso pensar. E é isso que vai demonstrar aos amigos espirituais superiores e a Deus, nosso Pai, o quanto nós estamos realmente nos modificando, o quanto estamos nos melhorando. É preciso que a gente faça realmente a viagem para o nosso interior. Não valorizar tanto a questão exterior. Não valorizar tanto as coisas que o mundo terreno nos apresenta e que por vezes, de forma intensa,
são as portas largas, né, que o mundo nos oferece, enquanto o cristianismo, Jesus, o Evangelho de Jesus e os amigos espirituais nos direcionam para as portas estreitas, que têm uma dificuldade maior, apresenta muitas vezes um cansaço maior, apresenta a necessidade de um trabalho maior, mas é aquela que eles sabem que vão nos trazer uma felicidade maior, uma felicidade verdadeira. A necessidade nossa é de caminharmos realmente, incessantemente, sem nos desanimarmos, sem colocar em dúvida essa escolha que fizemos. É a escolha certa. Só que os frutos, o resultado, não são imediatos. Nem pode ser imediatos, a nossa própria razão nos leva a crer nisso. Pois nós estivemos durante muito tempo e em diversas encarnações despreocupados disso. Nós vivenciamos as coisas, os prazeres do mundo incansavelmente. Talvez nós nunca tenhamos nos preocupado com a nossa parte espiritual, nossa parte moral, de exemplificar aquilo que Cristo nos ensinou, de colocar em prática esse evangelho vivo que nós vamos apresentar ao mundo a partir de então. Nos dizem que a nossa fé sem obras é morta. Nada mais verdadeiro. Como eu posso demonstrar que tenho fé em Deus, na espiritualidade e em mim mesmo, se eu não transformo isso em ações, em obras? Então é preciso lembrar o início da nossa lição de hoje. Aquele trecho do Evangelho de João. Eu era cego e agora vejo. Vamos deixar a nossa cegueira para trás. Sem culpa, fomos cegos, tudo bem, foi o nosso momento de não enxergarmos, de acreditarmos que aquilo que víamos era o verdadeiro, era o real, era o necessário. Mas a partir de então, a partir de agora, fazendo o nosso futuro melhor, enxergamos realmente as coisas que devemos ver. Viveremos ainda nesse mundo material necessário para nós, para a nossa evolução, para a nossa relação com outros seres, para colocarmos à prova as nossas tendências, vencermos as nossas más tendências. Então viveremos esse mundo, só que o nosso olhar diferenciado. Agora vejo. Ou seja, o meu olhar está recoberto de evangelho, recoberto dos ensinamentos que a doutrina espírita e os amigos espirituais superiores nos trazem. Então eu vou vivenciar isso de uma forma mais elevada. Viveremos a nossa vida material, mas cientes de que somos um ser espiritual, necessitado de reformulação, necessitado de melhora íntima, necessitado de evolução espiritual, para que nós possamos, em futuro breve, nos olharmos e vermos que, comparado ao dia de ontem, estamos melhores, crescemos, não muito, não importa, mas crescemos um pouco, né? Deixamos de ser os invigilantes, estamos vigiando nossos passos, nosso pensamento, para que nós possamos ser realmente felizes. E é isso que importa. E é isso que a espiritualidade e Jesus, o nosso irmão maior, espera de todos nós. Então que nós possamos realmente ter essa nossa reflexão, a nossa ciência, a consciência de que somos capazes de evoluir, de crescer, de sermos melhores. Que Jesus nos abençoe e nos envolva a cada novo dia. Fiquem com Deus.